A gente vai falar agora da situação igual também para a classe trabalhadora do transporte público. Ônibus lotados e a exposição de passageiros e rodoviários ao contágio pelo novo coronavírus. Motoristas e cobradores realizaram hoje uma mobilização para denunciar as mortes de colegas, falta de equipamentos de proteção e a higienização precária dos coletivos. O sindicato da categoria ainda fez uma fiscalização das condições de trabalho em um terminal de ônibus do Recife. Confira na reportagem de Luciana Queiroz e Gleidson Xavier. O rosto de cada rodoviário que morreu estava em destaque durante a mobilização que aconteceu hoje pela manhã no terminal do Barro. Os colegas de trabalho seguraram as placas que, além da foto, trazia os nomes das vítimas do novo coronavírus. Aloísio José Pessoa, motorista de ônibus, morreu na semana passada. Ele contraiu a doença enquanto trabalhava. Os amigos contam que Aloísio chegou a exercer a dupla função de motorista e cobrador. Estava mais exposto ao vírus. Algumas vezes a gente trabalhou junto, né? Mas com a retirada dos cobradores, muitos dos motoristas têm trabalhado sem cobrador, pois assim é a política do sistema de transporte. Tem tirado os cobradores de ônibus, os motoristas têm trabalhado dirigindo e cobrando. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a Aloísio em alguns terminais, como Jardim Brasil, como no Xambá, né? E a gente se encontrava nos terminais e sabia da dificuldade. E todos nós tememos a nossa saúde por conta desse vírus e por conta da higienização que tem sido precária nos ônibus e a lotação de alguns deles. Seu José, fiscal de ônibus, se emocionou ao falar do momento delicado de enfrentamento ao vírus. Ele tem medo de adoecer. Fica tão um pouco emocionado que a gente vê o dia a dia dos nossos colegas, do nosso segmento de transporte, e aí a gente tem que prevenir. E não é brincadeira não. Está emocionado por quê? Situações de Perda dos colegas de trabalho e todos brasileiros, todo mundo, né? Que é complicado. Estou sempre prevenindo, a mim, minha família, os colegas de trabalho, vizinhos, todos, que se cuide. Não é brincadeira não. Vida só tem uma. Temos que dar bom exemplo para nossos filhos, amigos, né? É complicado, é complicado. Desculpa, eu estou um pouco emocionado. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, foram 9 mortes em 1 mês e meio. Todas provocadas pela Covid-19. E as causas de outras 3 mortes estão sendo investigadas. O Sindicato dos Rodoviários acredita que longas jornadas de trabalho, a falta de EPIs, o exercício da dupla função e a superlotação nos ônibus colaboram com a contaminação do novo coronavírus entre os rodoviários. Nesse período está tendo fiscalização nos terminais. Mas no trajeto das viagens, muitas vezes os ônibus ficam lotados. A exemplo desse coletivo que saiu do terminal de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e ficou cheio durante o percurso. O presidente do Sindicato dos Rodoviários disse que as mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse mais atenção e cuidado por parte da classe patronal. Estamos denunciando as diversas mortes que tivemos, né, que houve na categoria em menos de um mês, né? Temos 9 mortes confirmadas e ainda mais 3 mortes que estamos tentando entrar em contato com os familiares para que a gente possa ter essas confirmações. Mortes que estão ocorrendo justamente porque não há uma distribuição adequada, correta dos EPIs, os equipamentos de proteção individuais. Os trabalhadores, eles, quando não têm esse material, para que eles possam ter, geralmente precisam tirar do seu próprio bolso, porque as empresas não fornecem. Ônibus lotados. Hoje tivemos aqui pela manhã, conversamos com vários usuários do transporte público, os trabalhadores, os passageiros dizem que quando não sai exatamente lotado da integração, mas no decorrer do percurso os ônibus ficam superlotados. O sindicato não repassou dados, mas informou que nesse período tem muitos motoristas exercendo a dupla função. Alguns em coletivos lotados. Os ônibus que eram para sair no mínimo do terminal só com a bancada já estão saindo cheios. Não há fiscalização nem sequer dentro da integração. Os passageiros apoiaram a mobilização. Eles reconhecem que os rodoviários estão mais expostos, mas temem a doença do mesmo jeito, porque precisam andar de ônibus. Trabalho à noite, então eu venho do R1. Eu pego vazio o ônibus, bem tranquilo. Para voltar também. Agora, quando eu chego em Joana Bezerra,
Aí, geralmente, a gente pega cheio. Mesmo nesse período de pandemia, tem ônibus cheio. Ainda tem ônibus cheio, principalmente o Pelópolis. E aí, como é que fica a situação para os passageiros? É perigoso, mas para motorista e cobrador é muito mais, né? Tá trabalhando ali um expediente todo. Sim, para todo mundo em geral, né? É perigoso, sim. Sem dúvida, realmente fica muito exposto mesmo. Por meio de nota, a Urbana PE, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, afirma que lamenta profundamente o falecimento de operadores do sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife e se solidariza com as famílias nesse momento. O sindicato diz ainda que as associadas do sindicato adotaram protocolos especiais para ajudar na prevenção à Covid-19 e dar mais segurança aos seus clientes e colaboradores. Entre as medidas, destacam-se o reforço na higienização da frota, distribuição de máscaras e álcool em gel e a promoção de campanhas internas e distribuição de material educativo entre os operadores. O sindicato diz também que as empresas têm seguido todas as orientações do poder público para conter a disseminação do vírus e também incentivando o uso dos cartões do VEM como forma de evitar a manipulação do dinheiro nos coletivos. A gente está vendo aí que parte da categoria afirma diferente, que está muito exposta ao risco do coronavírus em vários sentidos. A começar pela higienização precária dos coletivos, você vê a grande circulação de pessoas dentro dos ônibus, não estão conseguindo controlar a superlotação quando os ônibus saem dos terminais ou chegam nos terminais, como a gente flagra todo dia e recebe flagrante, não é? E por aí vai. O Grande Recife mandou uma nota informando que também lamenta a perda desses profissionais e solidariza com as famílias. O Grande Recife Consórcio diz ainda que desde o anúncio das primeiras medidas para conter o avanço da Covid-19 em Pernambuco, tem atuado com o objetivo de dar as contribuições no setor do transporte público, com a limpeza dos terminais, marcação no piso que orienta para distância segura nas filas, instalação de lavatórios e distribuição de máscaras.